E se eu te disser que existe um segredo para encontrar a pessoa certa da sua vida? Uma história de 4.000 anos. Que vai mudar sua perspectiva para sempre. Um servo, uma missão impossível. Uma oração que desafiou o destino. E então, ela apareceu. Cada palavra, cada gesto, exatamente como pedido. Mas esta não é apenas uma história antiga. É o blueprint divino para os seus relacionamentos. Descubra o segredo que mudou a história e pode mudar a sua. Imagine por um momento. Você está diante da decisão mais importante da sua vida. Uma escolha que não afetará apenas você, mas gerações inteiras que virão depois. Era exatamente isso que Abraão enfrentava naquele dia. O patriarca, já com idade avançada, olhava para seu filho Isaque e sabia que o tempo estava correndo. Não era apenas sobre encontrar uma esposa qualquer. Era sobre preservar as promessas de Deus para toda a humanidade. Historiadores como William F. Albright e arqueólogos que escavaram na antiga Mesopotâmia nos mostram que, naquela época, os casamentos eram questões de aliança entre famílias. Mas este era diferente. Este casamento carregava o peso da promessa divina. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Gênesis 22:17. Abraão sabia que através de Isaque viria o Salvador do mundo. Por isso, não poderia ser qualquer mulher. Ela precisaria ser especial, escolhida pelo próprio Deus. Mas como encontrar essa pessoa em uma época sem telefone, sem internet, sem redes sociais? A pergunta que ecoava no coração do patriarca é a mesma que muitos de nós fazemos hoje. Como posso ter certeza de que estou tomando a decisão certa? Como posso saber qual é realmente a vontade de Deus? A resposta estava prestes a vir de uma forma que ninguém imaginava. Através de uma história que mudaria para sempre nossa compreensão sobre como Deus orquestra os encontros mais importantes das nossas vidas. E tudo começou com uma decisão corajosa. Abraão respirou fundo e chamou Eliezer, seu servo mais confiável. Este homem havia estado ao seu lado por décadas. Havia visto milagres. Havia testemunhado como Deus cumpria suas promessas. Mas o que o patriarca estava prestes a pedir seria o maior desafio da vida de ambos. Eliezer, disse Abraão com voz firme, preciso que você faça algo por mim. Algo que apenas você pode fazer.
O servo inclinou-se respeitosamente. Ele sabia que quando seu senhor falava naquele tom, algo importante estava por vir. Vá até minha terra natal, até Harã, e encontre uma esposa para Isaque, disse Abraão. Mas escute bem, ela não pode ser uma mulher qualquer. Ela precisa ser a escolha de Deus. Imagine a reação de Eliezer. Como assim encontrar uma pessoa específica em uma região que ficava a mais de 500 quilômetros de distância? Escavações arqueológicas conduzidas por Sir Leonard Woolley na antiga Ur nos mostram que as cidades da Mesopotâmia eram grandes centros urbanos. Encontrar uma pessoa específica seria como procurar uma agulha no palheiro. Mas Abraão não estava terminando. Ele fez algo que mudaria tudo. Põe a tua mão debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor. Gênesis 24, 2-3. Este era o juramento mais solene da época. O historiador bíblico John Bright explica que este gesto representava um compromisso que envolvia a posteridade. Se Eliezer falhasse, não apenas ele, mas seus descendentes carregariam a responsabilidade. Mas, Senhor, perguntou Eliezer, e se a mulher não quiser vir comigo, devo então levar Isaque de volta à tua terra? A resposta de Abraão foi categórica. Guarda-te de não fazeres voltar meu filho para lá. Gênesis 24, 8. Por que essa reação tão forte? Porque Abraão sabia que Deus havia prometido dar aquela terra a seus descendentes. Voltar seria como duvidar da promessa divina. Era uma questão de fé absoluta. O patriarca continuou: O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, Ele enviará o seu anjo adiante de ti. Gênesis 24, 7. Que confiança impressionante! Abraão estava enviando seu servo numa jornada de semanas, sem GPS, sem comunicação, para encontrar uma pessoa específica, e ele tinha certeza de que Deus faria acontecer. Eliezer carregou 10 camelos com os melhores presentes: joias de ouro, prata, tecidos finos, especiarias, tudo o que representasse a riqueza e o status da família de Abraão. Segundo registros arqueológicos de Mari, um camelo carregado poderia valer o equivalente a vários anos de salário de um trabalhador comum. Mas o mais valioso que Eliezer levava não podia ser tocado. Era a fé de que Deus havia preparado uma mulher específica para Isaque. Uma mulher que ele nunca havia visto, cujo nome não sabia, mas que Deus já conhecia desde antes da fundação do mundo. Enquanto a caravana se afastava no horizonte, Abraão ficou observando até que se tornassem pequenos pontos na distância. Em seu coração havia uma mistura de expectativa e, vamos ser honestos, uma pontinha de ansiedade. Afinal, ele estava confiando o futuro da promessa de Deus nas mãos de um servo. Mas Abraão havia aprendido algo ao longo dos anos. Quando Deus promete, Ele cumpre. E se Deus havia prometido multiplicar sua descendência, então Ele providenciaria a esposa certa para Isaque. A jornada estava apenas começando, e nenhum deles imaginava que em poucos dias presenciariam um dos encontros mais orquestrados por Deus em toda a história. Durante dias, a caravana atravessou o deserto. Eliezer cavalgava em silêncio, mas sua mente não parava. Como vou saber qual é a mulher certa? Como vou ter certeza de que é a escolha de Deus? O arqueólogo William Dever, em suas escavações em Tel Esseba, descobriu evidências de rotas comerciais que ligavam Canaã à Mesopotâmia. Era exatamente por uma dessas antigas estradas que Eliezer viajava, seguindo o mesmo caminho que comerciantes usavam há séculos. Depois de semanas de jornada, finalmente chegaram a Naor. A cidade fervilhava de atividade. Mercadores gritando seus produtos, crianças correndo pelas ruas estreitas, mulheres carregando cântaros de água. Era um cenário vibrante, mas, para Eliezer, representava um desafio ainda maior. Como encontrar uma pessoa específica no meio de tanta gente? Ele dirigiu os camelos até o poço da cidade, no final da tarde. Não era coincidência. O servo sabia que este era o horário em que as mulheres vinham buscar água. Era estratégia pura, mas ainda assim, quantas mulheres apareceriam? Como saber qual era a certa?
Foi então que Eliezer fez algo revolucionário. Em vez de sair perguntando por aí ou tentar adivinhar, ele fez a coisa mais inteligente que poderia fazer: orou. Mas não foi uma oração qualquer. Foi uma oração específica, detalhada, estratégica. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, ele começou: dá-me hoje bom encontro e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Gênesis 24, 12. Até aqui, tudo normal. Mas vem a parte genial. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Essa seja a que destinaste ao teu servo Isaque. Gênesis 24, 13 ao 14. Você percebeu a genialidade desta oração? Eliezer não pediu um sinal sobrenatural. Ele pediu um sinal que revelasse o caráter da pessoa. Pense bem, oferecer água para uma pessoa era cortesia básica. Mas oferecer água para 10 camelos sedentos? Isso era serviço de verdade. Um camelo pode beber até 150 litros de água depois de uma longa viagem. Estamos falando de mais de 1.000 litros de água para carregar do poço. O Dr. Kenneth Kitchen, especialista em estudos do Antigo Oriente Próximo, explica que os poços da época eram profundos e subir água era trabalho pesado. Uma mulher que se oferecesse para essa tarefa revelaria hospitalidade, generosidade, força física e, principalmente, um coração disposto a servir. Eliezer não estava pedindo apenas por uma mulher bonita ou de família rica. Estava pedindo por uma mulher de caráter excepcional. E nisto conhecerei que usaste de bondade para com meu senhor. Ele concluiu. Gênesis 24, 14. Agora vem a parte mais tensa de toda a história: a espera. Imagine Eliezer ali, parado ao lado dos camelos, observando cada mulher que se aproximava do poço. O coração batendo forte a cada passo que ouvia. Será que Deus responderia? Será que alguém faria exatamente o que ele havia pedido? O movimento no poço era constante. Mulheres chegavam, enchiam seus cântaros, conversavam entre si e partiam. Algumas olhavam curiosas para aquele estrangeiro com tantos camelos, mas nenhuma se oferecia para ajudar. O tempo passava, o sol estava se pondo, e Eliezer começou a se perguntar se havia pedido algo muito específico demais. Talvez devesse ter feito uma oração mais simples, mais genérica. Mas então ele lembrou das palavras de Abraão: o Senhor enviará o seu anjo adiante de ti. Se Deus havia prometido, então Deus cumpriria. E foi exatamente nesse momento de fé e expectativa que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Se você está gostando desta história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. E então, ela apareceu. Eis que Rebeca saía com o seu cântaro ao ombro. Gênesis 24, 15. O que chamou a atenção de Eliezer, primeiro, não foi sua beleza, embora a Bíblia diga que ela era muito formosa à vista. Gênesis 24, 16. O que o impressionou foi o timing. Ela apareceu exatamente quando ele terminava de orar. Não 5 minutos depois, não 1 hora depois. Exatamente quando a oração terminou. Rebeca desceu ao poço com a graciosidade natural de quem fazia aquilo todos os dias. O arqueólogo G. Ernest Wright, ao estudar os poços antigos de Beersheba, descobriu que muitos tinham 20 metros de profundidade. Descer e subir com um cântaro cheio exigia força e habilidade consideráveis. Eliezer observou atentamente enquanto ela enchia seu cântaro. Agora era o momento da verdade. Seria ela a resposta de Deus? Ele se aproximou e disse: peço-te que me des a beber um pouco de água do teu cântaro.
Gênesis 24, 17. A resposta de Rebeca foi imediata: bebe, meu senhor. Gênesis 24, 18. Até aqui, qualquer pessoa educada faria o mesmo. Mas o que aconteceu em seguida deixou Eliezer boquiaberto. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Gênesis 24, 19. Exatamente as palavras que ele havia pedido em oração, palavra por palavra, como se Deus tivesse sussurrado no ouvido dela o que dizer. Mas Rebeca não parou nas palavras. Ela agiu. E esvaziou logo o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Gênesis 24, 20. Você consegue imaginar a cena? Uma jovem descendo e subindo do poço repetidas vezes, carregando água para 10 camelos sedentos. O historiador Roland Devaux calcula que isso levaria pelo menos 1 hora de trabalho árduo. Eliezer ficou ali pasmado, como diz a Bíblia, Gênesis 24, 21. A palavra hebraica significa literalmente mudo de espanto. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Não era apenas que Deus havia respondido sua oração, era como ele havia respondido. Rebeca não mostrou apenas hospitalidade, ela demonstrou um coração extraordinário. Ela viu a necessidade e tomou a iniciativa. Trabalhou com alegria, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Quando ela terminou, Eliezer tirou do seu alforje um pendente de ouro e 2 pulseiras. Presentes valiosos, dignos de uma princesa. De quem és filha? Ele perguntou. Gênesis 24, 23. A resposta foi a cereja do bolo. Sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu à luz a Naor. Gênesis 24, 24. Naor, o irmão de Abraão. Ela não era apenas uma mulher de caráter excepcional. Ela era da família certa. Era como se Deus tivesse colocado uma placa dizendo: é ela. Eliezer se prostrou e adorou. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Gênesis 24, 27. Rebeca correu para casa e contou tudo para sua família. Quando Labão, seu irmão, viu as joias e ouviu o relato, correu até o poço para encontrar Eliezer. Vem, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu preparei a casa. Gênesis 24, 31. Na casa, Eliezer recusou comer antes de contar sua missão. Com detalhes precisos, ele narrou toda a história. A promessa de Deus a Abraão, a busca por uma esposa para Isaque, a oração no poço e como Rebeca havia cumprido cada detalhe do que ele havia pedido. Agora, pois, se vós quereis usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei-mo saber. Ele concluiu. Gênesis 24, 49. A família ficou impressionada. Como negar que aquilo era obra de Deus? Do Senhor procede este negócio, disseram. Gênesis 24, 50. Mas a decisão final caberia a Rebeca. E quando perguntaram, irás tu com este homem? Ela respondeu sem hesitar, irei. Gênesis 24, 58. Que coragem! Deixar família, casa, tudo o que conhecia para seguir o plano de Deus, mesmo sem saber exatamente o que a esperava. Rebeca não sabia que estava prestes a se tornar mãe de nações, que através dela viria o Salvador do mundo. Ela apenas disse sim ao chamado de Deus. E isso mudou a história da humanidade para sempre. Fique até o fim que temos uma mensagem que vai te surpreender. A jornada de volta foi completamente diferente. Não havia mais ansiedade, não havia mais dúvidas. Havia apenas expectativa e gratidão. Rebeca cavalgava ao lado de Eliezer, deixando para trás tudo o que conhecia, mas com o coração cheio de paz. Durante os dias de viagem, certamente ela fez perguntas sobre Isaque, sobre a família que seria sua nova vida. E Eliezer, como bom servo,
deve ter contado histórias incríveis. Como Deus havia chamado Abraão, como Sara rira quando soube que teria um filho aos 90 anos, como Isaque nasceu contra todas as probabilidades. Rebeca estava aprendendo que estava entrando numa família onde os milagres eram rotina, onde Deus falava diretamente com as pessoas, onde as promessas impossíveis se tornavam realidade. E então chegou o momento que mudaria tudo. Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Gênesis 24, 63. Que cena poética! Isaque estava orando, talvez pedindo a Deus por sua futura esposa, sem saber que ela estava chegando naquele exato momento. Mais uma vez, o timing de Deus era perfeito. E Rebeca levantou os seus olhos e viu a Isaque e lançou-se do camelo. Gênesis 24, 64. Algo especial aconteceu naquele primeiro olhar. Não foi apenas atração física, foi reconhecimento espiritual. Era como se suas almas se conhecessem desde sempre. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Gênesis 24, 65. Quando Eliezer respondeu que era Isaque, ela tomou o véu e se cobriu. Gênesis 24, 65. Era o gesto de uma noiva se preparando para encontrar seu esposo. O servo contou tudo a Isaque, cada detalhe da jornada, cada evidência de que Deus havia orquestrado aquele encontro. E a Bíblia registra algo lindo. Isaque trouxe-a para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Gênesis 24, 67. Ele a amou. Não foi apenas um casamento arranjado, foi amor verdadeiro, construído sobre a base da vontade de Deus. Mas aqui está o mais fascinante de toda esta história. Ela é muito mais do que um romance antigo. O teólogo Matthew Henry e muitos estudiosos através dos séculos viram nesta narrativa uma figura profética do maior romance da história, Cristo e sua igreja. Veja as paralelas impressionantes. Abraão representa Deus Pai, que deseja uma noiva para seu filho. Eliezer representa o Espírito Santo, enviado para buscar e preparar a noiva. Isaque representa Cristo, o filho amado que espera por sua esposa. E Rebeca representa a igreja, escolhida desde antes da fundação do mundo para ser a noiva do Cordeiro. Como Paulo escreveu aos Efésios, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Efésios 5, 25 ao 27. Assim como Rebeca foi escolhida por suas qualidades de caráter, a igreja é escolhida e transformada pelo amor de Cristo. Assim como ela deixou sua terra natal para se unir a Isaque, nós deixamos o mundo para nos unirmos a Cristo. E assim, como aquele encontro no campo foi um momento de reconhecimento mútuo, há um dia em que veremos Jesus face a face, e será como se o conhecêssemos desde sempre. O apóstolo João teve uma visão desse momento. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. Esta história de Rebeca e Isaque não é apenas sobre como Deus orquestra relacionamentos. É sobre como Ele orquestra seu plano eterno de redenção. Cada detalhe, cada momento, cada decisão estava alinhada com seu propósito maior. E se Deus cuidou de cada detalhe para formar uma família através da qual o Salvador viria ao mundo, quanto mais Ele se importa com os detalhes da sua vida, dos seus relacionamentos, das suas decisões importantes. A mesma providência que guiou Eliezer até Rebeca continua ativa hoje. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda esta história. Ela não terminou há 4.000 anos atrás. Ela continua acontecendo hoje, na sua vida, nas suas decisões, nos seus relacionamentos.
Você que está assistindo, talvez esteja passando por um momento de incerteza. Talvez esteja orando há anos por algo específico e começando a se perguntar se Deus realmente ouve suas orações. Talvez esteja enfrentando uma decisão importante e não sabe qual caminho tomar. Quero que você entenda algo fundamental. O mesmo Deus que orquestrou cada detalhe na vida de Rebeca e Isaac está ativamente envolvido na sua vida hoje. Ele não mudou. Seu amor por você não diminuiu. Sua capacidade de transformar situações impossíveis em milagres continua a mesma. Quando Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para Isaac, humanamente falando, era uma missão impossível. Mas para Deus, era apenas mais uma oportunidade de mostrar sua fidelidade. As suas circunstâncias podem parecer impossíveis hoje. Talvez você esteja orando por um cônjuge há anos e parece que nada acontece. Talvez esteja enfrentando problemas no seu casamento e não vê saída. Talvez esteja questionando se Deus realmente tem um plano para sua vida. Deixe que a história de hoje te encoraje. Deus tem o timing perfeito. Rebeca apareceu no momento exato em que Eliezer terminou de orar. Não um segundo antes, não um segundo depois. Deus não está atrasado na sua vida. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o momento perfeito. Aprenda com Eliezer. Faça orações específicas. Não tenha medo de pedir a Deus sinais claros, direção precisa. Ele quer te guiar, mas você precisa estar disposto a ouvir e obedecer. Aprenda com Rebeca. Desenvolva o caráter que Deus valoriza: hospitalidade, generosidade, disposição para servir. Essas qualidades não passam despercebidas por Deus. Ele está mais interessado no seu coração do que na sua aparência. E aprenda com Isaac. Saiba esperar. Ele estava orando quando Rebeca chegou. Estava buscando a Deus, não correndo desesperadamente atrás de qualquer relacionamento. Aqui está a verdade que quero que você grave no seu coração. Se Deus cuidou de cada detalhe para formar uma família, através da qual o Salvador viria ao mundo, quanto mais Ele se importa com os detalhes da sua vida, dos seus relacionamentos, das suas decisões importantes. Sua história de amor com Deus ainda está sendo escrita. Cada oração que você faz, cada momento de espera, cada ato de obediência, tudo isso faz parte de um plano maior que você ainda não consegue ver completamente. Confie no processo. Confie no timing. Confie no Deus que transformou um encontro casual num poço, numa das mais belas histórias de amor da Bíblia. Sua Rebeca, seu Isaac, sua resposta pode estar mais perto do que você imagina. Já se inscreveu? Se ainda não, talvez seja a hora. Se inscreva, deixa o like e comente. Se você gostou dos nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro, seja membro clicando no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios, ver os vídeos antecipadamente e ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ficar até aqui e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.